Olá, bom dia. Em tempos de crise, mais do que nunca, os trabalhadores precisam estar unidos para garantir seus direitos. E no serviço público não é diferente. O Diálogo Plural de hoje vai conversar com Júlio Nicásio, que é vice-presidente do Sindipreves RN, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho, e com José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Bom dia, José Nicásio. Bom dia, Rebouças. Desculpe, Júlio Nicásio. Eu abri o programa Diálogo Plural falando essa questão que os trabalhadores precisam mais do que nunca estarem unidos para as brigas, as lutas, digamos assim, para um ideal comum. Há algum sindicato, há alguma entidade que preferem negociar separado dos servidores federais unidos e tentar uma conquista maior e aí não prejudicaria o todo nesse sistema? Bom dia a todos. Realmente há sindicatos, felizmente são uma minoria aí nesse processo que ainda pensa isoladamente. E hoje nós temos acompanhado desde 2002 para cá, quando o governo criou as tais mesas de negociações em separado, que foi um desastre para a categoria essas discussões. Então, quando nós discutimos em novembro, num fórum dos federais, a unificação das lutas, exatamente pensando nessa possibilidade de acabar com negociações isoladas e fazer uma negociação coletiva com toda a representação dos servidores públicos federais. Rebouças, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, você que é um dirigente sindical, você vê essa resistência das outras entidades ou dentro da própria universidade em categorias tentarem conversar com o governo federal separadamente para tentar ter um ganho maior? Sim, no campo das universidades federais, nós temos duas categorias importantes, além da categoria estudantil, que são os professores e os técnicos administrativos. Infelizmente, em nossa universidade e na grande maioria das universidades federais, a unificação entre professores e técnicos não existe. A justificativa de ambas partes é que temos pautas distintas, pautas diferenciadas, e por isso devemos negociar separadamente. Nós, técnicos administrativos, nós que dirigimos o Sinteste, não pensamos assim, porque nós temos que nos unificar no entorno aos pontos comuns, como, por exemplo, a database que o governo federal vem negando em mandatos anteriores. Né? Há muito tempo que nós não temos database, porque é uma lei que obriga o patrão, no caso o governo, a negociar com os funcionários públicos federais num determinado período do ano. E isso não acontecendo, o governo fica à vontade, o governo capitalista, e geralmente é um governo que atende aos interesses dos empresários, não tem interesse de negociar conosco. E para que isso aconteça, nós lançamos mão do método mais avançado, antigo, que é o método das mobilizações, das paralisações e das greves, que causam um desgaste enorme, tanto para os funcionários públicos quanto para o governo e a sociedade. Júlio, e nós estamos 8 anos do governo Lula, 4 anos do governo Dilma e mais 4 anos do governo. Um governo dito trabalhador, quer dizer, houve retroagiu nessas questões da negociação. Como o Rebouças falou, não tem uma database. Poderia ser dado logo no início do governo Lula, já que era um governo dos trabalhadores? Se você lembrar que no início do governo Lula, dizendo que ia respeitar a discussão da database, ele deu naquele ano 0,01% linear. Foi essa negociação que teve naquele momento. E apostaram sempre na divisão do movimento dos servidores públicos, ou seja, criando mesas de negociações separadamente para negociar com categorias que eram de interesses do governo. Então, aquelas categorias de grande massa que atende povão, então essas sempre não esquecidas. Então, interessa a parte financeira, a parte de logística do governo, é que essas categorias sempre são beneficiadas nas negociações, mas as categorias de educação, de saúde, de previdência, sempre são deixadas de lado, porque, primeiro, são grandes quantitativos de servidores. E, na verdade, eles fazem o serviço básico que não importa muito, na verdade, no contexto nacional, porque interessa a questão financeira do governo. Então, pura e simplesmente, o mercado financeiro está funcionando bem, o resto não é importante.
Júlio, em novembro foi realizado o seminário de servidores públicos. Quais entidades estiveram reunidas e qual o objetivo desse seminário? Eu acho que foi a primeira grande vitória que nós tivemos nos últimos 12 anos agora, exatamente esse encontro que tivemos em novembro para discutir a unificação da luta dos servidores públicos federais. Naquele momento, nós estávamos reunidos em cerca de 400 representantes de diversas entidades dos federais. Eu acho que praticamente cerca de 80% das entidades estavam representadas nesse encontro. Quer dizer, foi uma vitória assim, imensa. O que está se concretizando agora nessas lutas que vão acontecendo, que aconteceram em janeiro, fevereiro agora e em março, deve ter já um pontapé inicial, porque possivelmente em março estaremos apresentando a pauta desse encontro, do que foi discutido, do que foi tirado como direcionamento das lutas de 2015. Então, um quantitativo de entidades que ultrapassam cerca de 300 representantes e outros convidados que chegaram em torno de 400 pessoas. Rebouças, existe um fórum estadual e qual a importância dessa união desses servidores federais a nível do Estado e nesse fórum para se discutir? Porque tem-se o estadual e leva-se para se discutir o nacional? Isso, com as jornadas de junho de 2013, a classe trabalhadora entrou num ascenso de lutas, milhares de pessoas foram às ruas naquele período. Agora, em 2014, a conjuntura retraiu em função da Copa do Mundo e das eleições gerais. E agora, em 2015, nós estamos voltando novamente com este ascenso e a partir da organização em torno aos funcionários públicos federais, com o Fórum Nacional, se viu a necessidade de criar os fóruns estaduais. E no Rio Grande do Norte, nós já criamos um fórum estadual, estamos discutindo com vários sindicatos, como o Sindipreves, o Sinasef, a representação do Andes aqui no Rio Grande do Norte, o Sinteste, a Conlutas, além de outros sindicatos federais que não estou lembrando agora, mas que está sendo ampliado. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu deixo até uma pergunta para o Júlio responder no próximo bloco. Dentro das categorias, quais são os maiores ataques que as categorias estão sofrendo, algum dos ataques, ou está sendo um generalizado com todas elas? Tem até um projeto de lei para demissão de funcionários por incapacidade de produtividade e outros projetos mais. Digamos que é um pacote de maldades que o governo vem grande está por aí. se colocando para esse ano de 2015. O Diálogo Plural volta daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre as reivindicações dos servidores públicos federais, com Júlio Nicásio, que é vice-presidente do Sindipreves RN, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Júlio, eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre essa questão do pacote de maldades que o governo está se colocando, não só para os servidores federais, mas como o trabalhador comum. Os sindicatos já estão pressionando o nacional sobre aquela questão até do seguro-desemprego, que vai dificultar o primeiro emprego das pessoas. O que é que o governo vem preparando aí, a questão de projetos de lei para demissão de funcionário público por falta de capacidade de gerenciamento, falta de produtividade? Olha, quando nós participamos desse fórum em novembro dos federais, essa é uma discussão que estava quente naquele momento, porque tinha acabado de ser aprovado em uma das comissões do Senado um projeto do líder do governo, o senador Romero Jucá, que tratava da regulamentação do direito de greve. Você podia fazer qualquer coisa no serviço público, menos greve você vai conseguir fazer mais pelo projeto de lei que está em tramitação no Senado. Então é um projeto assim, uma aberração jurídica que contraria totalmente o que o governo Dilma fez em 2013, que foi assinar a Convenção 151 da OIT, onde se comprometia a reconhecer o direito de greve dos servidores públicos e lança um projeto daquele que é totalmente contrário ao direito de greve. Quanto à continuação do pacote de maldade, alguns servidores públicos, eles não entenderam ainda, por exemplo, que essas duas medidas provisórias que foram lançadas agora, que o governo disse que é de ajuste, nada mais é de tirada de direitos realmente. E eles não vão só atingir o regime geral de previdência, não. O regime jurídico único também vai ser atingido. No caso da pensão, ele vai ser atingido diretamente, porque aquela questão da carência, a questão de tetos de remuneração e de idade vai atingir também os servidores públicos federais. Até mesmo porque, desde 2013, já está em vigor a famigerada FUNPRESP,
onde praticamente todos os servidores que entram já estão diretamente já no regime geral de previdência. Então, quem está no regime geral de previdência vai ser atingido. E aquele projeto de lei, aquela medida provisória, vai atingir também quem já está no serviço público há mais tempo, no caso referido à pensão. Então, é importante esse processo de mobilização que se aconteceram mês de novembro, dezembro, janeiro, e que a gente tem que aprofundar agora a partir de fevereiro, março, para que a gente possa chegar com uma definição em abril, possivelmente já com uma database discutida, entrega o projeto, a nossa proposta ao governo, para que eles nos dêem a oposição. Se não houver, como o colega Rebouças coloca, realmente esse ano não há alternativa, até mesmo porque, se você discutir, não, é um ano de crise, os servidores não fizeram crise nenhuma nesse país. Quem fez crise foi quem saqueou a Petrobras, quem saqueou portos, aeroportos. Então, não fomos nós, servidores, que fizemos isso. Então, nós vamos querer a nossa reposição e o nosso reconhecimento do nosso direito, que estão sendo tirados dia a dia. Nós vamos ver se não for verificar a comparação entre os servidores dos três poderes, vamos ver qual a disparidade, que é uma coisa absurda que se tratam. Um servidor que fazem a mesma atividade, que tem a mesma qualificação, mas são tratados de forma assim totalmente desigual. Rebouças, vale até a gente recapitular um pouco, falando aqui sobre as mobilizações se existe um calendário para esse 2015, mas a gente recapitular um pouquinho mais sobre as paralisações do ano passado dos servidores. Quais foram as conquistas que vocês alcançaram, ou realmente só foi um recado e o governo não negociou em nada? Ficou mais como um recado, porque alguns sindicatos chamaram a unificação, mas não foi possível, em função da concepção e da prática sindical e da determinação de muitos sindicatos em todo o país. Uns avaliaram que aquela conjuntura de 2014 seria muito difícil fazer um movimento. O governo se aproveitou e não negociou, tendo em vista a Copa, como nós falamos há pouco tempo, e as eleições que esses dois eventos tomaram os sentimentos de parte da classe trabalhadora. Né? A torcida para o Brasil ser campeão e a eleição dos candidatos. Então, isso favoreceu e muito a nós não conseguirmos a negociação. E o governo Dilma não negociou. Foram muitos ofícios, foram muitas tentativas, muitas solicitações para a abertura de negociação. Particularmente, nós, técnicos das universidades, fomos a Brasília várias vezes em caravana, os previdenciários se mobilizaram, outras categorias, mas o governo não atendeu, endureceu, disse que aquele não era o momento, sequer negociou a pauta, sequer recebeu para dizer não. E agora sim, agora nós voltamos com uma conjuntura que não tem esses elementos, como eventos, mega eventos no Brasil. E agora nós estamos aqui abertos, esperando e reivindicando novamente que o governo abra o canal de negociação. Com relação ao calendário, nós estamos construindo o calendário. Esses encontros nacionais, em plenárias nacionais, dos servidores públicos federais, os fóruns estaduais que estão acontecendo, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Na última quarta-feira, dia 28, nós já realizamos uma terceira reunião e estamos encaminhando o calendário de cada categoria, o calendário específico de cada categoria, como nós das universidades, tanto o FESA como o FRM, nós já temos um calendário. Nós realizaremos assembleias logo no início de fevereiro, realizaremos um congresso estadual e participaremos do Congresso Nacional da nossa federação em maio. Além disso, os atos que nós vamos participar também já em março, como dia 6 de março, um ato em defesa dos hospitais universitários e contra a EBSER. A paralisação nacional já aprovada em plenária no dia 3 de março de todos os técnicos administrativos das universidades federais neste país. E o objetivo desta paralisação é reivindicar a abertura de negociação. E a esse calendário estão sendo somados outros calendários de categorias específicas que ainda estão trabalhando as datas para que nós façamos um grande movimento dos servidores públicos federais
neste primeiro semestre, que poderá levar a uma greve caso o governo continue como está, intransigente, apenas atacando os serviços públicos, atacando os servidores públicos e a classe trabalhadora em geral. Júlio, nós tivemos, a gente sempre fala e sempre recorda as mobilizações, como o Rebouças falou, as jornadas de julho, de junho, julho, e a gente se coloca também nesse ponto. O governo ataca o servidor público, ataca um serviço que está atendendo a população, o servidor está, digamos assim, insatisfeito e a população não é bem atendida, não tem... Como é que se faz para tentar mobilizar não só os servidores públicos federais e unir a categoria, mas também tentar formar uma outra jornada daquela junto à população, porque é o principal atingido também são os servidores, aquele que procura o serviço público? Olha, o primeiro passo nesse processo aí é fazer o que o Diálogo Plural está fazendo aqui. É dar espaço para que se possa conversar com a população, você expor o que de fato está acontecendo. Porque o grande problema é não termos espaço na mídia para mostrar essas situações. Se você pegar, nós falamos há pouco tempo, se você pegar o modelo que foi definido das construções de agências do INSS, quer dizer, é uma coisa totalmente ultrapassada, criando agências do primeiro mundo, com o terceiro mundo e por aí afora. E isso, a população, ele só vê o que é divulgado pela a propaganda oficial. Construímos mais uma bela agência do INSS. Aí você chega lá, tem um servidor dentro dessa agência. Carro-chefe dessa discussão hoje está reposição imediata dos servidores nas unidades em todos os níveis. Isso é estadual, é municipal, é federal. Todos estão defasados, todos estão sucateados, porque não há substituição do material humano dentro dessas unidades. Bom, o Diálogo Plural agora vai para o seu segundo intervalo. Nós voltamos no próximo bloco falando sobre a questão auxílio alimentação, plano de saúde, se existe alguma diferença de valores entre categorias, o que pode se unificar. Nós voltamos aqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje sobre as reivindicações dos servidores públicos federais, com a presença de Júlio Nicásio, vice-presidente do Sindipreves RN, e com José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Júlio, acho que no bloco anterior você tocou um pouquinho desse assunto sobre a questão da disparidade entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Há se colocar, um dos argumentos que se coloca, que não é um argumento plausível, é que o número de servidores de cada uma dessas três categorias, por exemplo, o judiciário e o legislativo, seria um pouco menor do que o executivo, e aí o aporte financeiro em si colocado no executivo seria muito maior, quer dizer, digamos assim, o déficit seria maior. Como é que você vê essa situação, dessa diferença de servidores que você coloca, que faz a mesma função, exerce o mesmo grau de instrução, tudo, e acontece essa disparidade, se coloca também na questão do vale alimentação, plano de saúde, essas diferenças. Como é que se justifica isso? Olha, eu acho que a justificativa talvez seja o tamanho do intestino de cada um, né? Do servidor da administração direta deve ser menor do que dos outros, porque não vejo outra discussão. Formação profissional, nós somos as mesmas. Exercemos atividade praticamente análogas. Por que tem que ser essa disparidade? Essa discussão não tem sentido, porque a lei ela não pode fazer diferenciação entre pessoas, porque o orçamento não é maior, porque o orçamento de outro é menor. Tem que tratar os servidores com a mesma medida. Então, isso não vejo sentido. Mas isso é prática. Se você pegar hoje, só com um comparativo, hoje, o vale alimentação dos servidores da administração direta, hoje está em torno de 300 e poucos reais. Enquanto, se você vai pegar do judiciário e do legislativo, isso passa de 700. Por que essa diferenciação? E a mesma participação também no plano de saúde é da mesma proporcionalidade. Então, por que nós tivemos que adoecer de doenças menores e os outros de doenças mais graves? Então, não entendo porque temos que aceitar isso. E isso tem que estar pautado, inclusive, nessa discussão agora dessa jornada dos federais, que a gente, se Deus quiser, vai conseguir avançar nesse processo. Para que cabe com essas diferenciações? Nós precisamos
E aí mora aquela primeira pergunta que você fez, que é a questão de não fazermos discussões isoladas. Nós precisamos exatamente estar unificados nessa discussão, e tanto é que nós travamos a discussão lá nesse primeiro fórum de novembro, quando algumas entidades de cunho federal, nacional, que historicamente têm nos traído nesses caminhos, e nós fomos enfáticos, eles estavam presentes, inclusive fazendo parte dessa jornada, a gente foi enfático e colocaram para eles se eles estariam lá com o mesmo propósito que tiveram nas outras vezes, de dividir, de fazer falsas negociações, representações de que não foram designados. Então, foi até um meio constrangedor, mas a gente travou essa discussão porque nós não vamos permitir que entidades isoladas negociem em nome da base nacional sem que essa base defina isso, sem que essa base dê representatividade para fazer isso. Nicásio, a gente fala dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. A grande briga que se aparece muito são os servidores do executivo federal. Já que os legislativos, digamos, tendo essa diferenciação salarial ou diferenciação nesses abonos, digamos assim, se sintam mais privilegiados. Há condição de unir as categorias legislativo, judiciário e executivo numa luta só, ou geralmente se torna difícil? Infelizmente, eles não têm sido participam dessas discussões, não. A gente não tem conseguido trazer. A nível do Estado aqui, a gente até tem, o Cida Justa tem até participado com a gente em algumas jornadas, mas a nível nacional, realmente, eles são, de certa forma, privilegiados nessa discussão. Mas eu creio que quando começa a apertar a todos agora, talvez eles venham para essa jornada também, porque pelo desenhar da política nacional que está aí, o aperto vai ser para todos. Então, possivelmente, eles tenham que nos valer da grande massa que somos nós. Nós somos a grande massa, representamos a grande massa dos trabalhadores do Serviço Federal. Então, não vejo outra saída para os grupos minoritários continuar essa discussão isolada, se não juntarem-se a nós para fazermos uma luta conjunta, uma luta realmente representativa da nossa base, da nossa categoria. Rebouças, um ponto positivo aqui, que os técnicos administrativos das universidades aqui têm a paridade entre aposentados e servidores da ativa. Como é que está tendo essa luta? Qual o posicionamento do Sinteste e da FASUB com relação a isso? O governo está tentando acabar com essa paridade, e essa luta é uma luta que leva nacionalmente a outras categorias também? Primeiro, o conceito de paridade, que é igualdade entre as categorias. Nas universidades nós temos docentes e técnicos, ativos e aposentados. Para o conjunto dos servidores federais, nós temos dois campos. O campo dos ativos e dos aposentados. Qual é a tática do governo? Não só deste governo, mas dos governos anteriores. É separar os ativos dos aposentados perante a lei para poder, primeiro, dividir as categorias. Dividindo os aposentados dos ativos enfraquece a luta. Por outro lado, criar mecanismos distintos. E os mecanismos que esses governos criam não são mecanismos para melhorar a vida dos funcionários, era para piorar. Para entender os interesses dos patrões, dos empresários, eles têm que tirar de nós para poder cumprir os acordos que eles têm com os empresários, ou seja, arrochar os salários, demitir, não realizar concursos públicos. Então, dentro do conjunto dos servidores federais, nós, técnico-administrativo das universidades federais, nós somos uma das poucas categorias que ainda temos a paridade, ou seja, o que vier para o ativo vem a mesma coisa para o aposentado. Se viesse X% para a reposição para o ativo, isso aí é repassado para o aposentado porque está garantido na lei 11.091/2005. Porque para outras categorias, este governo e os governos anteriores conseguiram tirar isso das legislações. Porque para o senso comum, nós, servidores públicos federais, somos todos iguais, não é? Nós temos 3 poderes da República Brasileira, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo,
E para cada poder, os servidores públicos lotados nesses poderes têm uma legislação específica. E para nós ainda, eles não conseguiram tirar, em função, primeiro, da organização, da luta, das mobilizações, das paralisações e das greves que nós fazemos que impedem a retirada dessa paridade. E nós vamos continuar. O atual governo, o governo Dilma, já apontou nesse sentido, de tirar a paridade, acabar com a paridade, mas nós continuamos lutando e nessas jornadas que o companheiro Júlio falou, estará em pauta a manutenção da paridade, ou seja, tudo para o ativo virá também para o aposentado. Rapidinho, Rebouças, nós temos apenas 1 minuto. Essa questão diz que o servidor público ganha bem. Há muita, digamos, muita gratificação que não vai para o aposentado. E como é que é essa luta que vem se travando? A política do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais é manter um salário pequenininho, um salário base, e encher os contra-cheques dos servidores, que nós chamamos de penduricalhos. São gratificações que não são garantidas em lei, e quando o servidor se aposenta, perde tudo. Então, o servidor público de qualquer dessas esferas tem um salário X, quando ele se aposenta, ele perde geralmente 60% ou mais desse salário e fica lá com um salário muito próximo ao salário mínimo. Eu vou só te dar um exemplo. Hoje, um servidor da Previdência, no meu caso, que tenho 35 anos de serviço, meu salário hoje é R$ 936. O salário básico, R$ 936. Esse é o meu salário. E o resto tudo é gratificações que eles vão botando no penduricalho, que é exatamente para que não incidam para o aposentado. Bom, nós estamos terminando nosso programa. Júlio Castro, 30 segundinhos para essa consideração, para fazer esse chamamento para essas jornadas que vem aí. Olha, primeiro agradecer a esse programa por dar essa oportunidade de fazer essa discussão que chegue até a população, chegue até os servidores, e dizer que não adianta ficarmos em casa, não adianta ficarmos de trás do nosso birô. Se nós não sairmos para a luta, nós não vamos avançar, nós vamos ter conquista. Então, vamos nos integrar essa jornada das nossas lideranças que estão conduzindo a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Até o mês de abril, nós temos que fortalecer toda essa luta para chegarmos unificados e darmos um ultimato no governo para que ele possa atender nossa reivindicação. Muito obrigado e nós estaremos à disposição para novas informações que precisarem. Júlio Castro, vice-presidente do Sindiprev, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós é que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestern.org.br, na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.